Sabe aquela pergunta? Por que tem gente que simplesmente desmorona quando as coisas dão errado, enquanto outras parecem que até crescem com a dificuldade? Pois é exatamente essa questão que a gente vai mergulhar hoje, para entender a ciência por trás da nossa capacidade de superação, da nossa resiliência. Vamos imaginar uma cena. Um pai, ele tá ali olhando para a filha recém-nascida. Ele faz um barulho e nada. Ela não reage. Naquele instante, o coração dele dispara e um pensamento terrível, definitivo, toma conta de tudo. Só que a mãe, a reação dela é outra, completamente diferente. A resposta é calma, sabe, ponderada, cheia de esperança. Ela não pula para a pior conclusão logo de cara. E é justamente essa diferença fundamental que a gente vai explorar aqui. Olha, essas duas reações não são só uma questão de humor no dia, não. Elas representam duas maneiras opostas, fundamentais mesmo de enxergar o mundo. É o que a psicologia chama de otimismo e pessimismo. Tá, então vamos entender isso direito. A grande diferença, segundo o Dr. Martin Seligman, está no que ele chama de estilo explicativo. O que é isso? Basicamente, é aquela nossa vozinha interna, o nosso monólogo. Quem tem um estilo pessimista tende a acreditar que uma coisa ruim vai durar para sempre, vai estragar tudo na vida e que a culpa é toda dela. Já a pessoa otimista, ela olha para o mesmo problema e vê como algo passageiro, algo que dá para superar. Mas de onde veio essa ideia? A história é bem curiosa, porque ela não começa com pessoas. Começa com uma descoberta meio que por acaso num laboratório que acabou desafiando tudo o que os psicólogos achavam que sabiam sobre comportamento. Então, lá no laboratório do Richard Solomon, os pesquisadores se depararam com um verdadeiro mistério. Tinham uns cães que deveriam pular uma barreira bem baixinha para escapar de um choque leve. Só que eles simplesmente não faziam nada. Ficavam ali, deitados, choramingando, como se tivessem desistido. A pergunta era, por quê? Para resolver esse enigma, o Seligman e o colega dele, Stephen Meyer, bolaram um experimento genial, o experimento triádico. Olha só como funcionava. Um grupo de cães tinha como parar os choques apertando um painel. Eles tinham o controle. O segundo grupo estava ligado no primeiro, recebia os mesmíssimos choques, só que não tinha controle nenhum. E um terceiro grupo era o de controle, não levava choque. A grande questão era, o que faz alguém desistir? É o choque em si ou é a sensação de não ter controle? E os resultados, cara, foram de cair o queixo. Nenhum cão do grupo que tinha o controle desistiu. Zero. Mas 2/3 do grupo que não tinha controle nenhum simplesmente ficaram parados aceitando o choque na fase seguinte do teste. A conclusão foi, uau, revolucionária. Não era a dor que fazia eles desistirem, mas a experiência de sentir que nada, absolutamente nada do que eles faziam importava. E foi isso que levou à definição de um conceito que mudou tudo. O desamparo aprendido. É essa reação de desistir, de se entregar, que vem da crença de que suas ações não servem para nada. Eles não nasceram assim, sabe? Eles aprenderam a se sentir desamparados. Ok, beleza, isso funciona com cães. Mas e com a gente, com pessoas? Será que também aprendemos a desistir do mesmo jeito? A pesquisa, então, virou o foco para esse quebra-cabeça que é o ser humano. Aí, o pesquisador Donald Hirotito adaptou o experimento para humanos. Em vez de choques, ele usou uns ruídos bem altos, bem irritantes. E, de fato, a maior parte das pessoas que foi exposta a um barulho que não podia controlar, depois simplesmente desistia de tentar controlar um barulho novo. Só que tinha uma virada na história. E aqui está o ponto mais curioso de todos. 1/3 das pessoas resistiu. Mesmo depois de passar por uma experiência onde nada do que faziam adiantava, elas não desistiram. Continuaram tentando. A teoria do desamparo aprendido, do jeito que estava, não conseguia explicar isso. Faltava alguma peça nesse quebra-cabeça. E a solução para esse quebra-cabeça nos leva de volta para o comecinho da nossa análise. A questão não é o que acontece com a pessoa, mas sim como ela explica para si mesma o que aconteceu. Então, o ponto central é este, gente. A diferença entre quem desiste e quem persevera não está no evento ruim em si, mas na historinha que a pessoa conta para si mesma sobre o porquê daquilo ter acontecido. O tal do estilo explicativo é a chave de tudo. E esse estilo se divide em 3 dimensões cruciais. A primeira é a permanência. A pessoa pessimista pensa, isso vai durar para sempre, enquanto a otimista vê o problema como temporário. A segunda é a abrangência. Para quem é pessimista, um fracasso numa área contamina tudo na vida.
Para quem é otimista, é só um evento isolado. E por fim, a personalização. A pessoa pessimista bota toda a culpa em si mesma, enquanto a otimista consegue olhar para fora e considerar outros fatores. E isso nos leva para a parte mais poderosa dessa história toda. Se o pessimismo e o desamparo são coisas que a gente aprende, isso quer dizer que eles podem ser desaprendidos. E mais, que o otimismo pode ser ensinado. Para testar essa ideia, a equipe do Seligman fez uns estudos super inovadores. Eles pegaram grupos de jovens que tinham um risco maior de desenvolver depressão e, ativamente, ensinaram a eles as habilidades do pensamento otimista. Será que isso funcionaria como uma espécie de vacina psicológica? E os resultados foram bem concretos. Num estudo com universitários em situação de risco, dá uma olhada, 32% do grupo que não recebeu treinamento nenhum acabou tendo um episódio depressivo. É um número bem alto, né? Mas no grupo que passou por 16 horas de treinamento em otimismo, essa taxa caiu para 22%, ou seja, uma redução de quase um terço. Ensinar as pessoas a mudar seu estilo de explicar as coisas teve um impacto real que deu para medir. Só que foi com crianças que os resultados se mostraram ainda mais impressionantes. No grupo de controle, depois de 2 anos com o início da puberdade, pasmem, 44% das crianças em risco desenvolveram sintomas significativos de depressão. E agora, segura essa. No grupo que aprendeu as habilidades de otimismo, a taxa de depressão foi de apenas 22%. O treinamento cortou a incidência pela metade. E o mais incrível de tudo, os benefícios foram aumentando com o passar do tempo. Então, a lição que fica de décadas de pesquisa é essa. Otimismo não é um traço de personalidade fixo, algo com que se nasce ou não. Não é só pensar positivo da boca para fora. É, na verdade, um conjunto de habilidades, de ferramentas mentais que qualquer pessoa pode aprender a usar para lidar com os tombos da vida e construir uma resiliência de verdade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão, do poeta E.E. Cummings. Lá no fundo, na nossa essência, qual palavra define a nossa visão de mundo? É sim ou não? O legal é que a ciência mostra que, não importa qual seja a resposta hoje, existe o poder de escolher qual ela vai ser no futuro.